Pela bondade de Deus, estamos aqui na nossa quarta e penúltima aula desta matéria de Bibliologia 1. Quarta e penúltima aula da nossa matéria de Bibliologia 1. Isso, próxima aula será a última, já com a nossa provinha, e vamos hoje trocar um pouco. Vamos começar a aula corrigindo o que resta dos exercícios, né, para nós termos melhor liberdade de conclusão hoje da parte, né, que temos que abordar na nossa aula de hoje com respeito à matéria. Nós vamos corrigir, então, a partir da questão número 30. Isto, por favor, questão número 30. Serão 10 perguntas dessas 40. Vamos extrair 10 perguntinhas que serão o objeto da nossa prova da próxima semana, que vai acontecer entre 9h30 e 9h40. Pergunta número 30. A palavra Pentateuco é de origem grega e significa... Qual é a letra? 5 livros. 5 livros. Letra B. B, perfeito. Número 31. Quais os livros que compõem a seção do Antigo Testamento chamada de Pentateuco? Qual é a letra correta, por favor? Letra D. Letra D de dado. Letra D de dado. Número 31, então. Letra D de dado. Número 32. Quais são os livros que compõem a parte biográfica do Novo Testamento? Qual é a letra certa, por favor? B. B de bola. Mateus, Marcos, Lucas e João. 33. As cartas escritas por Paulo são comumente chamadas de... Qual é a letra? A. C. 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 Epístolas Paulinas. A é porque a nossa irmã Angélica deve ser do time do São Paulo, então ela é paulistana, entendeu? Do São Paulo Futebol Clube. Então, quem é do São Paulo Futebol Clube é paulistano. Por isso que ela... Oi, é 35, acho que é 33. É porque a senhora é uma torcedora muito fervorosa, né, do São Paulo, por isso que a senhora colocou A. Então é C. 33C. 34. As epístolas que Paulo escreveu quando estava na prisão. Qual é a letra correta? Letra A. Letra A. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 35 é o tema central da Bíblia. Aí não vale, é tão fácil que até você fecha um olho. Letra A. Olha a segurança da irmã Isabel. Fechei o olho, ela respondeu. Letra A. Jesus Cristo, 35, letra A. 36. A língua original em que foi escrito o Antigo Testamento. Essa também é fácil. 36, qual é a letra? Letra A. D. D, o hebraico, lembram-se, grande maioria do Antigo Testamento foi escrito em aramaico, perdão, hebraico, e o aramaico menos, né, em torno de 10%. Então, hebraico é a letra D, 36. D. 37, língua original em que foi escrito o Novo Testamento, letra B. B. B de bola, o grego. 37, B, o grego. 38, língua original que também foi utilizada para se escrever a Bíblia, mas como uma exceção em alguns livros apenas. São poucos livros que foram escritos neste idioma. Qual seria a 38, a letra? A. Ah, aí sim encaixa-se perfeitamente com Agora o aramaico. A palavra canon, em seu sentido teológico, significa qual a letra? A. A coleção completa
dos livros divinamente inspirados. E fechando 40, os dois principais materiais primitivos em que a Bíblia foi escrita foram B. B. B de bola, papiro e pergaminho. Vamos lá fazer uma retrospectiva para quem se perdeu. Número 30, B de bola. 31, B de dado. 32, B de bola. 33, C de casa. 34, A de Antônio. 35, A de Antônio também. 36, D de dado. 37, B de bola. 38, A de Antônio. 39, também A de Antônio. 40, B de bola. Tudo certinho? Conferido? Alguém perdido? Acredito que não, né? Depois desta recapitulação, para você estar perdido, aí a coisa fica estranha demais. Vamos lá, então, voltar à nossa apostila, página de número 8. Obras de Esdras e a canonização. Estamos ainda falando sobre a canonização. Nós vamos falar, então, hoje um pouquinho mais amplamente sobre a importância da canonização, né? Mas vamos bater nessa tecla aqui bem interessante, né? Obras de Esdras e a canonização do Antigo Testamento. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, muito conhecida, né? No meio brasileiro, no meio de língua portuguesa, a maioria dos estudiosos da Bíblia, com base na tradição judaica, ensina que o sacerdote e escriba Esdras, de acordo com Esdras 7:2, escreveu os livros de 1ª e 2ª de Crônicas, o livro de Esdras e letra C. Ajudou a escrever o livro de Neemias. E ainda com base na tradição judaica, esses estudiosos da Bíblia afirmam que Esdras também canonizou o Antigo Testamento, isto é, o mesmo liderou uma equipe de rabinos judaicos para analisarem os livros de caráter religiosos, no intuito de selecioná-los para formar um só volume, compostos pelos livros genuinamente inspirados pelo Espírito Santo. Esta análise seguia 3 critérios, a saber, quem escreveu o livro, quando escreveu o referido livro, para quem o escreveu, ou quem é o destinatário, não é? Estes registros encontramos naquele famoso comentário Champlin, ano 2011, página 488. Quem escreveu o livro, segundo Champlin, resposta: tinha que ser a maior autoridade religiosa da época, isto é, o principal representante de Deus entre os israelitas. Perdão. Exemplo: Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e outros. Então, o autor, geralmente, de um livro do Antigo Testamento tinha que ser uma destas autoridades, né? Porque eles tinham uma certa relevância, eles tinham, como é que posso lhe dizer? Eles tinham uma importância, uma importância de destaque, tanto no meio cultural como no meio da sociedade, né? No sentido de que eles eram referência, tanto religiosa, referência social e referência cultural, né? Porque Moisés, Josué, toda esta lista que acabamos aqui de apresentar, eles não eram personagens simples no meio da sociedade judaica, certo? Eles tinham um destaque, um apreço e, obviamente, um respeito.
muito grande. Virando a página, uma ressalva. O reino em Israel era teocrático. Deus nunca esteve isento do reino de Israel. O Senhor sempre esteve ali abençoando, ajudando, livrando ou punindo. Ele sempre estava lá. Vocês estão observando que tem um número 2 pequenininho, um número 2 pequenininho, em cima da palavra teocrático? Alguém está enxergando? Tem um número 2 pequenininho. Aí você vai ver lá embaixo, na apostila, no rodapé, número 2. Estão vendo? Lá embaixo, no rodapé. Teocrático é relativo à teocracia. Theo, do grego é Deus, e cracia, do grego é reino, domínio. Teocracia quer dizer reino ou domínio de Deus. Apesar que Israel rejeitou ali no tempo de Samuel como juiz ao próprio Deus, querendo um rei à semelhança de Israel, entende? De uma certa forma, depois de Samuel, a teocracia continua a existir, não plenamente, né? Porque a teocracia plena, ela existe no período dos juízes. Oh, que interessante! E chegando até finalizar com Samuel. Então, por quê? Porque Deus estava sempre dando as diretrizes, sempre comunicando as diretrizes aos juízes de como eles estariam governando, administrando a nação de Israel. Ao contrário, a partir de Saul, deixa de existir a teocracia, porque aonde vemos na Bíblia Saul recebendo instruções de Deus para governar? Saul não tinha esse relacionamento com Deus, embora o Espírito Santo se apossa dele, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, mas não vemos nenhum tipo de relacionamento entre Deus e Saul, certo? Vemos sim com Davi e, de uma certa forma, com Salomão. Aí poderíamos dizer que no governo de Davi e Salomão, a teocracia funcionou um pouco melhor, o governo teocrático funcionou um pouco melhor. Essa é a causa da existência de livros como o Primeiro e Segundo de Reis e Ester, que trata de relatos reais, visto que em uma análise superficialmente esses livros são anônimos, mas os resultados de uma pesquisa mais profunda, esses livros têm a autoria de grandes autoridades da Bíblia. Quando escreveu o livro, é a pergunta. Número 2. Para Champlain, resposta: era preciso ter em ata no templo que havia profeta de Deus em Israel. Porque tinha época que não existia profeta, existia época que Deus não tinha representante em Israel, isto é, não havia ninguém que poderia falar em nome de Deus, especialmente os 400 anos, o chamado silêncio profético. E mesmo os representantes de Deus teriam um período para executar essa importante missão de escrever livros sacros. Exemplo: Moisés só poderia escrever livros desta natureza depois dos 80 anos de idade, isto é, após ser enviado por Deus. Isso aqui é um detalhe muito interessante. Para quem escreveu a resposta, o livro tinha que ser escrito para os filhos de Israel. Não valia livros escritos para qualquer nação, excetuando a de Israel. Acontecia de haver alguns trechos destinados a alguma nação, mas o livro como um todo era destinado aos israelitas. Vamos entender aqui sobre o cânon sagrado. Os livros que passavam nestes 3 testes, né? Quais eram os 3 testes? Estão baseadas nessas 3 perguntas. Quem escreveu o livro? Quando escreveu o livro? Para quem escreveu o livro? Vamos lá. Então, se o livro passa no teste dessas 3 perguntas, então o livro é chamado de canônico e passa e ia fazer parte do volume único, que é o Antigo Testamento. Missão atribuída a Esdras por volta do ano 400 a.C. Essa teoria aceita pela grande parte dos estudiosos da Bíblia. E os livros
não canônicos, não inspirados. São chamados de apócrifos. Para Champlin, os livros que não passaram no teste eram chamados de livros apócrifos, mesmo que eles possam ter destino aos filhos de Israel, mas foram escritos por pessoas não autorizadas em uma época intertestamentária, isto é, não havia testamento ou alguém que falasse em nome de Deus. Os livros apócrifos do Antigo Testamento são 7, a saber, Tobias, Judite, a sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a carta de Jeremias, os 2 livros de Macabeus e mais trechos acrescentados ao livro de Esther e de Daniel, os quais foram inseridos na Bíblia Católica Romana. A composição do Antigo Testamento. Antes de entrarmos nesta parte, vamos aí a um slide sobre a questão do cânon. Isto, vamos lá, a questão do cânon, que é muito importante termos esta visão. Vamos lá. Todos estão enxergando o slide? Todos estão enxergando o slide? Maravilha. A palavra cânon vem do grego canon e do hebraico kané, que quer dizer regra, lista autêntica dos livros considerados inspirados. Então, você já está sabendo que esta é a origem da palavra cânon. Vamos lá. A canonicidade da Bíblia. Perguntas comuns. Que livros fazem parte da Bíblia? Como foi que a Bíblia veio a ser composta de 66 livros? Alguns livros foram retirados da Bíblia, porque as Bíblias católicas possuem mais livros que as Bíblias protestantes. Como os livros foram reconhecidos e aceitos? A palavra cânon tem sua origem na palavra cana, junco, do hebraico gedé e do grego canon. O junco era usado como vara para medir e passou a significar padrão, regra, norma. Padrão fala da regra de fé e ação investida de autoridade divina. Como os livros foram aceitos, reconhecidos e aceitos? Significado literal da palavra cânon, vara ou instrumento de medir. Significado figurado da palavra cânon, regra ou critérios que comprovam a autenticidade e inspiração dos livros bíblicos. Lista dos escritos sagrados, sinônimo das escrituras. Outros significados, credo formulado, doutrina da igreja geral, regras eclesiásticas, lista ou série de procedimentos. Então, esses são os outros significados dados à palavra cânon. O que é canônico? Que está de acordo com o cânon, em relação aos 66 livros da Bíblia, chamada hebraica, e da Bíblia evangélica é o mesmo dizer, que dizer inspirado por Deus. Provas da canonicidade das Escrituras. Quem tem autoridade para dizer se o texto é canônico ou não? Não é a igreja ou qualquer outro mecanismo. Quem diz se a escritura é ou não canônica. O próprio livro demonstra isso. Pentateuco, já falamos, os primeiros 5 livros da Bíblia, serve de critério na aceitação de todos os outros livros da Bíblia. Existem testes de verificação? Sim. Verificava a autoridade do autor do livro, acabei de falar agora. Se era profeta, sacerdote ou líder. Que autoridade ele tinha? Quanto ao Novo Testamento, deveria ter sido escrito ou influenciado por um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O livro em questão precisava ter alguma característica que o destacasse como inspirado e autorizado por Deus. Ao tê-lo, deveria demonstrar diferença em relação a qualquer outro livro por conter a revelação de Deus. Muito interessante as provas de canonicidade. Nós vamos avançar um pouquinho e vamos para a composição
do Antigo Testamento, da Escritura Sagrada. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, e esses livros são divididos em grupos, conforme as suas características, que são Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa expressão Pentateuco é a tradução grega da Bíblia, a saber, da Septuaginta. Do grego, pente é 5 e telos significa rolo ou livro. O Pentateuco significa 5 leis, do hebraico Torá, que quer dizer lei. Conheça os 7 detalhes importantes sobre o Pentateuco. Isso aqui é interessantíssimo, ó. Detalhezinhos que a maioria talvez não saiba. Primeiro detalhe, os 5 livros, todos sabemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Número 2, somente em Gênesis há 4 dispensações, que são inocência, da criação, expulsão de nossos primeiros pais do Jardim do Éden, consciência da expulsão de nossos primeiros pais do Éden ao dilúvio, governo humano, do dilúvio, a confusão de línguas na Torre de Babel, patriarcal, da chamada de Abraão logo após a confusão das línguas na Torre de Babel, até a escravidão dos israelitas no Egito. Isso aqui é interessante para você situar a história no tempo e no espaço. Número 3, o Pentateuco narra a história dos filhos de Israel, fora de sua terra, e a sua trajetória no deserto por 40 anos, saindo do Egito e indo para Canaã. Ou seja, o Pentateuco evidencia Israel fora de sua terra. Conteúdos do Pentateuco: a criação das vidas terrestres, ou seja, vegetal, animal e animal, isso vemos no livro de Gênesis. Detalhes da criação e origem do homem, o dilúvio, divisão das nações primitivas, a chama e imigração de Abrão, a origem e formação da nação de Israel, a fundação do judaísmo, a legislação cerimonial e civil, a marcha no deserto por 40 anos em sentido do Egito a Canaã e a morte de Moisés. Número 6, a autoria do Pentateuco, Moisés. E número 7, a data da escrita do Pentateuco segundo a Bíblia e a tradução dos judeus. O Pentateuco foi escrito em um período de 40 anos, entre os anos 1537 e 1497 antes de Cristo. Vamos fazer aqui algumas perguntinhas ligadas ao Pentateuco, né? Aos 5 livros de Moisés. Pergunta número 1. Já sabemos que Moisés, na verdade, foi o autor do Pentateuco, mas existe um livro, curiosamente, que lança uma dúvida sobre, definitivamente, não um livro, uma parte do livro, que lança uma dúvida se foi Moisés ou não, que foi o responsável pela redação dessa parte do livro. A qual livro eu estou me referindo? Vou repetir. Moisés foi autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Mas desses 5 livros, tem uma parte, não é todo ele, ok? São em torno de 3 a 4 capítulos que se lança dúvidas que houvesse sido Moisés o seu autor. A qual livro eu estou me referindo? Que silêncio. Deuteronômio, lá que fala que Moisés morreu, será que ele escreveu a própria morte? Isso! Ô, irmã Angélica! Irmã Angélica decolou com 50 pontos. Decolou com 50 pontinhos, irmã Angélica. Parabéns, irmã Angélica. Irmã Angélica está ligada. E se você pensa que ela não está ligada, vocês estão errados. Ela está bem ligadinha. Então, tá aqui, irmã Angélica, 50 pontinhos para ajudar lá no finalzinho.
da computação. Tá? Perfeito. Ok, outra perguntinha interessante. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele peregrina 40 dias e 40 noites junto da península do Sinai. Não sei se vocês já leram, quero acreditar que sim, quero acreditar. Que quando eles chegaram a Canaã, ou melhor, para chegar em Canaã, eles bateram numa cidade. Na Bíblia, esta cidade, ela é a porta de entrada para a terra de Canaã. E a Bíblia fala direitinho o nome desta cidade. Vamos lá, se você se lembra, você não é obrigado. É a porta de entrada para a terra de Canaã. Já adianto a vocês, não é Jerusalém, não é Jericó, Eu já não ia é falar Jericó. não é Berseba, não, já estou adiantando, não é. É uma É cidade que foi Palestina? considerada... Sim. Palestina? Não. É os edomitas lá que depois Deus falou que estipaias lá da terra lá. Não, mas tem uma cidade, eu quero saber o nome dessa cidade, que ela é a porta de entrada para dentro da terra prometida. Correto, irmã Isabel disse que ela está localizada na Palestina, mas eu quero saber o nome da cidade. Palestina é a região, ok? Todo o mapa que engloba, engloba até hoje a nação de Israel, era considerado Palestina ou terra de Canaã, mas eu me refiro ao nome da cidade. A Bíblia fala dela umas 2 a 3 vezes. O trem tá aqui na cabeça e não sai, pastor. Até que Não eles não deixou. sai, a locomotiva vai apitar. Que é trem, vai apitar. Que pena. Cades Barneia. Nunca leram isso na Bíblia? Cades Barneia. Se você ler com atenção o livro de Números, vai aparecer lá várias vezes a menção de Cades Barneia, né, como o portal, né, de entrada dentro da terra prometida. Então, muito bem. Então, está aqui o número 3. O Pentateuco narra a história dos filhos de Israel fora de sua terra e a sua trajetória pelo deserto por 40 anos, saindo do Egito e indo a Canaã. Ou seja, o Pentateuco evidencia Israel fora da sua terra. Número 4. Conteúdos do Pentateuco: a criação das vidas terrestres, vegetal, animal e humana, detalhes da criação e origem do homem, o dilúvio, divisão das nações prometidas, a chamada imigração de Abraão, a origem e a formação da nação de Israel, a fundação do judaísmo, a legislação cerimonial e civil, a marcha no deserto por 40 anos em sentido do Egito a Canaã e a morte de Moisés. Segundo a Bíblia, aonde Moisés morreu? A Bíblia fala de um local aonde Moisés morreu. Ninguém se lembra? No Monte Sinai, não, né? Não. No Sinai ele recebeu a lei. Horebe? Não, que é o mesmo. Sinai e Horebe são os mesmos. Que pena. Monte Nebo ou Pisga está defronte de Moabe. Nebo ou Pisga, que está defronte de Moabe. Vamos ao texto, é interessante, né, que tenhamos esse texto. Abra Existe comigo. ainda hoje, ô pastor? Hein? Existe ainda hoje esse monte? Existe até hoje. Existe com o mesmo nome. Deuteronômio, vamos ao livro de Deuteronômio, no seu último capítulo, se não me trai a memória, é o 34. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Vamos no versículo 1, para a gente ler o contexto. Deuteronômio, capítulo 34, desculpe. Capítulo 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está em frente de Jericó,
Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade a Dan. Olha que interessante, desde Gileade a Dan. Ele estava num monte tão alto que lá de cima ele podia visualizar toda a terra prometida, do sul, Gileade, até o norte, Dan. Olha que interessante, muito alto era esse monte. Naftali, toda a terra. Aí Deus dá a descrição, né? Então, o verso 2, verso 3, verso 4 é a descrição da geografia da terra prometida. No versículo 4. Então disse o Senhor: essa é a terra sob juramento que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Verso 5. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Versículo 6. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje aonde fica esta sepultura. Muitíssimo interessante. A localização geográfica está lá até o dia de hoje. Mas o ponto exato aonde Deus sepultou Moisés, ninguém sabe. Tá? A geografia diz que lá, está tudo lá. Mas aonde exatamente? Não se sabe. Se mantém um dos grandes mistérios, né, da Bíblia, um dos grandes mistérios da palavra de Deus. Mas a gente vai descobrir, né? Depois que a gente sair dessa terra com o corpo glorificado, depois do arrebatamento, e irmão Kleber vai deixar Jesus de cabeça quente, né? Mas Jesus vai atender todo mundo, né? E também a gente vai ter o corpo glorificado que vai nos dar o quê? A capacidade de termos o nosso cérebro funcionando a 1000 por hora, não é como hoje, né? Que o nosso conhecimento humano e bíblico é desse tamaninho, bem reduzido. Bem reduzido, bem reduzido, bem reduzido. Mas vamos lá. Número 5. O Pentateuco narra a maior parte da história da humanidade até aqui. Ele narra histórias com um período de mais de 2500 anos. E não temos dúvida, número 6, que a autoria do Pentateuco é Moisés. A data da escrita do Pentateuco, segundo a Bíblia Sagrada e a tradição dos judeus, o Pentateuco foi escrito em um período de 40 anos, entre os anos 1537 a 1497 a.C., aproximadamente. Os livros históricos do Antigo Testamento são 12, a saber, Josué, Juízes, Ruth, os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas, os Esdras, Neemias e Ester. Estes livros são de autoria de Josué, Samuel, Esdras e os demais realmente crônicas ou atas reais. Bem interessante essa disposição dos livros, né, do Antigo Testamento. Segundo Wikipedia, Josué escreveu o livro que traz seu próprio nome, com auxílio de Finéias ou Eleazar. O livro de Juízes foi escrito por Samuel. Os 2 livros de Samuel foram escritos por Samuel, Gad e Natã. Os 2 livros de Reis foram escritos por Jeremias. Os 2 livros de Crônicas por Esdras. Veja um linguajar peculiar do Antigo Testamento. Não é coerente, isso aqui é importante, tá? Dizer primeira Samuel. Pô, vamos falar primeira de Samuel, não é. Primeira de Reis, não é. Primeira de Crônicas, não é. Visto que se trata de livros. E a palavra livro, ou o substantivo livro, está no masculino. Então, o coerente dizer primeiro Samuel, porque está ligado a primeiro livro, ok? Primeiro Reis, que está ligado ao primeiro livro de Reis. Primeiro Crônicas, isto vale também para o advérbio segundo. Conheça 7 detalhes importantes sobre os livros históricos. Número 1. Os livros históricos narram a história dos israelitas depois que chegaram à sua terra, Canaã.
o atual Estado de Israel na Palestina. 2. Os livros poéticos e os livros proféticos foram escritos em partes de períodos paralelos aos livros históricos. É como se estivesse correndo, de um lado, os livros históricos e, de outro lado, os livros proféticos, na mesma linha do tempo. Muito interessante isso. Período da escrita dos livros históricos. Número 3. Da entrada de Israel em Canaã, isso aconteceu por volta de 1497 a.C., no comando de Josué, até cerca do ano 400 a.C., mais ou menos uns 776 anos, lembrando de que todas as datas bíblicas são aproximadas, nenhuma delas são exatas. Nesse caso, há uma imprecisão na data de alguns dados de história, uma diferença que fica a desejar de uns 60 anos. Número 4. Os livros históricos abrangem quase uma dispensação completa, a dispensação da lei, que iniciou com a libertação dos filhos de Israel no Egito, especialmente com as tábuas da lei no Monte Sinai, e terminou com Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Número 5. Os livros históricos incluem o período em que os juízes lideravam Israel. Foram 13 juízes a saber. Olha só, se você não tem em mente a eles, preste atenção como interessante. Otoniel, ou também chamado Otniel, tem duas versões para o nome dele, né? Otniel ou Otoniel, da tribo de Judá. Eude, da tribo de Benjamim. Sangá, a origem deste juiz é desconhecida. A Bíblia não entra em detalhes dizendo a sua genealogia e a sua origem. Número 4, Débora, da tribo de Efraim. 5, Gideão, da tribo de Manassés. 6, Pola, da tribo de Issacar. 7, Jair, da tribo de Manassés. 8, Jefté, da tribo de Manassés. 9, Imsã, da tribo de Judá ou Zebulon. 10, Elon, da tribo de Zebulon. 11, Abadom, da tribo de Efraim. 12, Sansão, da tribo de Dan. E Eli, juiz de Israel. Alguns incluem Samuel, mas alguns livros de teologia são um pouquinho controversos sobre se Samuel, de fato, foi o juiz. Eu considero, historicamente, Samuel um juiz. Só que Samuel exerceu uma função dupla, de juiz, tripla, na verdade, juiz, profeta e sacerdote. Só não exerceu a função de rei, mas foi profeta, juiz e sacerdote. Então, no plano histórico, eu consideraria, no plano teológico, ok, até Eli está perfeito, certo? Agora, no plano histórico, eu consideraria Samuel o 14º juiz de Israel. Ok, deixa eu fazer algumas perguntinhas sobre os juízes de Israel. Dessa lista aqui que você lê, dos 13 juízes, quais foram os mais polêmicos? Pelo menos aqui eu tenho 3. Por que polêmicos? Porque o que aconteceu na vida deles não foi algo normal, não foi algo corriqueiro, não foi algo nada comum dentro. Na verdade, Deus usou cada um desses juízes de uma forma sobrenatural, convenhamos, não é verdade? Sobrenatural. Mas dentro deste sobrenatural, pelo menos 3, já vou dar essa dica, 3 deles tiveram um comportamento totalmente anormal. Por isso que eu usei essa expressão polêmico. Na verdade, eles foram diferentes demais
em comparação aos demais juízes. Quem seriam esses 3? Um é conhecidíssimo, muito conhecido. Gideão. Não. Não. Foi Nós Sansão, temos... foi o outro Sansão é um deles, exato. Eli também. Devido à sua força extraordinária, devido à quantidade de filisteus que ele matou no seu período de juiz. Então, Sansão é um deles. Aí nós temos mais 2. Eli também, pastor? Não. Não. Ali não foi nada de muito extraordinário. Hum. Nós temos um que gerou uma enorme polêmica. Criou uma controvérsia tremenda. A única mulher, Débora. Débora, encontramos Débora, isto. Ela criou uma pequena controvérsia porque, segundo a Escritura, não era suposto a batalha de Israel com os seus inimigos ser ganha por uma mulher. Tudo por causa da frouxidão, da negligência de quem? Baraque. Baraque. Eita, esse rapaz. Não gosto desse nome, não. Baraque, para mim, é símbolo de frouxo. Com todo respeito, eu tenho vários baraques conhecidos, né? Até, inclusive, eu tenho primos judeus chamados baraques, mas ficam na minha, fico na quietidão. Se eu for falar que são frouxos, vai ofender, mas para mim, baraque tem símbolo de frouxo. Não irei para o campo de batalha se tu fores na minha frente. Ah, que é isso? Muita insegurança. Esse é o verdadeiro comandado. Desse jeito, minha irmã. É insegurança, né? Essa é a verdade. Ele não tinha segurança que Deus o havia chamado para ser o comandante dos exércitos de Israel. Ele não tinha segurança nem do próprio Deus na vida dele para derrubar os seus inimigos. Então nós temos aí Sansão, Débora, e temos um que é motivo de debate entre os pastores. Eu fico arrepiado quando os pastores falam desse juiz, porque eles teimam em apresentar um aspecto da vida deste juiz que não aconteceu. Jefté. Jefté. Por que Jefté? Ele é um pouquinho polêmico. Tem uma razão. O voto que ele fez. O voto que ele fez. O voto que ele fez. Diz o livro de Eclesiastes que Deus não ouve votos de tolos. Já leram isso lá no livro de Eclesiastes? Deus não ouve votos de tolo. Vamos lá. Vamos aqui rapidamente. Não é debater, é esclarecer isso à luz da Bíblia. O voto de Jefté foi um voto de tolo? Sim ou não? Sim. Sim. Porque o que o Jefté votou? O primeiro que se encontrar comigo, se tu me deres vitória, eu te oferecerei em holocausto, em sacrifício. Mas como é que é a cultura antigamente, pastor? Quem saía primeiro das guerras? Porque eu vi o pastor falando que ele falava isso porque a cultura lá, quem saía primeiro na cidade eram tipo os animais na frente. Mas isso era uma cultura dos cananeus, não era uma cultura dos judeus. Os cananeus cumpriam esta cultura, era uma cultura pagã. Mas aonde eu quero chegar neste aspecto? O voto de Jefté foi um voto de tolo. Por que o voto de tolo? Primeiro, porque a Bíblia diz que Deus não aceita votos de tolo. Segundo, se Deus fosse aceitar o voto de Jefté, teria aceito lá atrás o voto de quem? De Abraão, que estava para sacrificar a Isaac. Ou seja, Deus criaria um padrão. Alguém está me acompanhando? Deus criaria um padrão. E esse padrão, claro, seria seguido por todas as demais gerações. Como o próprio Deus, na sua palavra, ele criou padrões para que os profetas, para que os juízes, para que os patriarcas seguissem. Deus deixou bem claro vários e vários e vários. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque seria muito extenso, mas Deus deixou padrões. Estão todos eles estabelecidos nas páginas do Antigo Testamento. Então, se fosse um padrão de Deus, o sacrifício de seres humanos começaria lá atrás, com quem? Com Abraão sobre Isaac. Mas esse não é um padrão divino, esse é um padrão pagão. Os pagãos
tinham por hábito sacrificar crianças ao fogo, né? Como Moloque, a Astarte, a Dagon. Dagon era chamado o deus do forno, né? Tinha na sua barriga um desenho de um forno e ali as crianças eram lançadas vivas, não é? Engolidas vivas pelas chamas. Então, isso era um procedimento normalíssimo entre os pagãos, ou seja, entre os cananeus. E Jefté faz um voto de tolo. Aí aparece a sua filha, a primeira pessoa que vai se encontrar. Ele entra em parafuso. E agora, minha própria filha, eu vou ter que sacrificá-la. Agora, interessante que a Bíblia nos diz. Olha só que a Bíblia diz, está lá no livro de Juízes, muito interessante. Ele fala a sua filha percebe, o que eu fiz? Aí a sua filha, pai, o que o senhor tiver que fazer, faz. É o que diz, estou parafraseando. Mais adiante nós lemos um texto que diz que a sua filha saiu com as suas amigas a chorarem a sua virgindade. O que isso quer dizer? A filha de Jefté nunca se casou. E na cultura judaica, não se casar é um ato de vergonha, como consequência de maldição. Então, esta foi a maneira que Jefté cumpriu o seu voto, não entregando a sua filha ao casamento. Constituiu-se numa vergonha? Sim, senhor. Baseado numa maldição que ele mesmo, Jefté, trouxe sobre a sua filha? Sem dúvida nenhuma. Mas a menina não foi sacrificada. Não existe nenhum texto em nenhum lugar da Bíblia, e muito menos no livro de Juízes, que prove que ela foi sacrificada. Já ouviram falar sobre isso? Ela não foi sacrificada, mas o voto, de uma certa forma, foi cumprido. Bem interessante. Deixa eu levar vocês a esse texto. Vamos a Juízes, capítulo 10. Muito interessante. Isso aqui, por isso que a Jefté é considerado um tanto polêmico. Juízes, capítulo 10. Vamos ver aqui o versículo. 10. Ou 10 ou 7 por aqui. Só um momentinho que eu estou... Não, acho que o capítulo 10. Um momentinho só. Um momentinho. Que eu perdi. Ok. Juízes 11. Desculpe, Juízes 11. Juízes 11. Juízes 11. Juízes 11, 34. Perdão a dificuldade, porque eu troquei hoje de Bíblia, estou usando uma Bíblia nova que me deram de presente. Juízes 11, 34. Vindo Jefté a Mispá, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Ela era filha única e não tinha ele outro filho nem filha. 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste. És a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. 36. Respondeu ela: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou os teus inimigos, os filhos de Amon. Então foi uma vitória estremecedora contra os amonitas. 37.
Disse mais a seu pai: mas concede-me este único pedido. Deixa-me ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e Oh, minhas amigas. 38. Disse ele: vai e deixa-a ir por 2 meses. Ela foi com as suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. Quando você lê isso, o que dá a entender? Foi sacrificada, foi queimada, foi morta, não é verdade? Mas não. Olha o que vem em seguida. Ela jamais teve relação com homem algum. Percebeu aí? Esse é o cumprimento do voto. Ela ficou celibata, ou seja, ela se tornou celibatária, nunca veio a se casar, nunca veio a ter relações sexuais. Aí o 40 confirma, e das filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Tá bem claro isso aí? Ela não foi sacrificada. Tem pastores que teimam que ela foi queimada, que ela foi colocada no holocausto, que ela foi até esquartejada. Os pastores estão querendo ver sangue. Mas nesse caso aqui não houve nenhum tipo de derramamento de sangue, porque do contrário teria acontecido numa situação muito semelhante com Abraão e Isaac. Tá entendido, gente? Essa parte, tá entendendo? Isso aqui é importante, que pode ser que casualmente alguém queira insistir com você que a filha de Jefté foi sacrificada, mas ela não foi de forma nenhuma sacrificada. Perfeito. Ah, vamos no número 4. Estamos aqui na página 10, né, os detalhes dos livros históricos. Os livros históricos abrangem quase uma dispensação completa, a dispensação da lei que iniciou com a libertação dos filhos de Israel no Egito, especialmente com as tábuas da lei no monte. Bom, já falamos sobre essa parte, né, o número 5 também, sobre os juízes, então viramos a página 6. Nos livros históricos inclui o período em que os reis lideravam Israel. O reino unificado foram 120 anos. Saul governou por 40 anos, por volta do período de 1050 a 1010 a.C. Davi governou 40 anos, por volta do período de 1010 a 970. E Salomão governou por 40 anos, por volta de 970 e 930 antes de Cristo. A maioria, repito, esmagadora, a maioria esmagadora dos livros de teologia e alguns livros de história apresentam os reis de Israel como 3, ou seja, do Israel unido antes do reino quebrar em 2 partes. Repito, a maioria dos livros de história, de teologia, os livros de escola bíblica dominical insistem: Saul, Davi e Salomão. E se eu disser a vocês que não foram 3 esses reis do Israel unido? Esbocete. Isbosete, maravilha! Mas essa já pegou ponto. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Anote, isso aqui é importantíssimo, isso aqui vai sempre deixar você ligado, nunca se equivocar, não é? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 2, versículos 8, 9 e 10. Vamos lá fazer então
leitura. Diz assim a palavra de Deus. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o levou para Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas a tribo de Judá seguia a Davi. Então é importante que esse registro seja considerado por vocês. Não entendo, entendo, sim, porque os livros de teologia omitem a Isbosete, porque ele só governou 2 anos. 2 anos, então é um pouco normal quando há um governo de curta duração. Não deveria, né? Mas isso foi uma omissão na grande parte dos livros de teologia. Número 7. Nos livros históricos também são incluídos os reinos divididos. O reino de Israel se decompôs em 2 reinos, depois da morte do rei Salomão no ano 931 a.C. O reino do sul, chamado Reino de Judá, e o reino do norte, chamado Reino de Israel. O reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, era uma união de 2 tribos, a saber, Judá e Benjamim, cujo rei era Roboão, filho de Salomão. E o reino do norte, chamado Reino de Israel, com a capital em Samaria, e o rei era Jeroboão, filho de Nabate. Tratava-se da união das 10 tribos, a saber, Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Sebulon, Efraim e Manassés. Isso aqui é importante ter isto em consideração. Número 673. Por que há divergências nas datas bíblicas? Os autores pesquisadores diferem-se nessas datas pelos seguintes fatores. Há dados importantes sobre Israel e a Bíblia nas seguintes fontes de pesquisas, a saber, na Bíblia, no Talmud, que é o livro das tradições judaicas, né? É uma coletânea de livros sagrados judeus, né? Que traz um registro de discussões rabínicas que pertencem à lei, ética e costumes da história do judaísmo. Eu tenho o Talmud aqui atrás de mim, e ele é interessante porque você entende profundamente as raízes da cultura e da religião judaica. Os livros apócrifos, nos achados arqueológicos e etc. E, às vezes, há dados com datas diferentes ou sem datas em alguma dessas fontes de pesquisa, e os pesquisadores julgam que fonte seria melhor. Nisso consistem as divergências nas datas bíblicas. Esse maior problema acontece no Antigo Testamento. No Novo, já temos mais fontes documentadas. Mas isso não é motivo para descrença na palavra de Deus, pelo contrário, motivo para crer nela ainda mais. Isso denota que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e o homem não tem controle absoluto sobre as Santas Escrituras. O homem consegue formar em tudo exemplos. O homem se forma em medicina, engenharia, direito, astronomia e até mesmo em teologia, mas em Bíblia ninguém se forma. Eu participei de uma formatura alguns anos atrás, né? No caso, não era da nossa escola e nem da escola com a qual eu trabalhava, mas fui convidado a participar, né, para trazer uma palavra. E aí o diretor da escola X, que eu não vou dizer, foi em Massachusetts, ele insiste em dizer: irmãos, estamos aqui nos formando em Bíblia. Eu falei: isso não existe. Formar-se em Bíblia? A gente se forma em qualquer área, menos em Bíblia, porque o conhecimento bíblico ele é infinito. Para você se formar em uma área, tem que ser uma área que ela tenha um limite, não é verdade? A história tem limite, a geografia tem limite, a medicina tem limite, a geografia tem limite. Agora, a gente pensa que os 66 livros têm limites, tem um limite físico, na minha e na sua mão, no sentido de serem livros, não é verdade? Mas o seu conteúdo poderoso, glorioso, sobrenatural, eterno, esse é
limitado. Então, não existe essa de estarmos nos formando em Bíblia. Ninguém se forma em Bíblia, porque o conhecimento bíblico, ele não acaba nunca. A gente pensa que ele acaba, tu está enganado, né? Os irmãos estão fazendo o curso básico em teologia, os que desejarem vão passar para o médio, depois para o bacharel. O grupo do bacharel aí está lutando quem vai para o mestrado e quem não vai. Tem uns aí, praticamente a metade vai, a metade não vai para o mestrado, já estou ciente disso. Aí depois do mestrado, bom, termina com o doutorado. Aí alguém me perguntou esse dia, pastor, e acima do doutorado? O céu. O céu. O camarada já está preocupado com o doutorado. Falei, meu irmão, tranquilo, vamos passo a passo, porque o arrebatamento vai vir antes, e não vai chegar ao doutorado. Ele ficou tão frustrante quando eu falei, não, pastor, não desanima não, eu quero investir minhas forças para o doutorado. Esquece o doutorado, Jesus vem antes, não vai dar tempo não. Se você conseguir fazer o mestrado, levanta a mão e diga e se dê por feliz, que ele está fechando, né, o bacharel em teologia conosco. Então, calma, sem desespero, deixa. Jesus mesmo disse: basta cada dia o seu próprio mal. Este fator é uma evidência de que a Bíblia Sagrada é realmente a palavra de Deus e quer estar acima do entendimento pleno humano. Aí temos os livros poéticos. São os livros poéticos da Bíblia Sagrada, saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares. Estes livros foram escritos em parte dos períodos paralelos com os livros históricos. Jó, um escritor desconhecido, podendo, olha só, ser o próprio Jó. Outros atribuem essa autoria a Moisés, e a data cerca de 2000 a.C. É o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, devido a não citar nenhum outro livro ou personagem bíblico dos demais livros sagrados. Tema: por que sofre o justo? É uma pergunta cuja resposta ainda não temos, mas na eternidade teremos. Salmos, a autoria Davi e Salomão. Os filhos de Asaf, os filhos de Corá, e também foram seus autores. Trata-se de uma coleção de 5 livros, a saber, o livro 1, que é o do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do Salmo 42 ao 72, o livro 3, do Salmo 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, o livro 5, do 107 ao 150. São hinários, salmos e poesias do povo israelita. Preste atenção aqui agora, uma perguntinha, valendo 50, só irmã Angélica, que por hoje não vai morder o pastel, né? Ou o bolo. Então vai irmãos Kleber, irmã Daniele, irmã Isabel. Então, vamos lá. Além de Davi, Salomão, Asaf e os filhos de Corá, dentro do livro dos Salmos, teve algum outro autor mais, que aqui não mencionamos? Se teve, ele foi responsável por qual salmo? Pastor, teve Moisés, não? Moisés. Mas Qual aí, salmo que ele foi o autor? aí que eu não me recordo agora qual salmo. Ai, ai, ai. Vou fazer o seguinte, eu não sou de fazer isso, mas vou lhe dar 30 pontinhos, porque é Amém. Moisés mesmo. Moisés, e ele o autor do Salmo 90. Eu vou anotar aqui. Isso, deixa eu anotar aqui, Kleber. Queria dar 50 para o Kleber, mas não vou poder dar. Então vou dar 30 para o Kleber. Isso. Então anote aí, Moisés foi o autor do Salmo 90. Salmo 90. O Salmo, por sinal, lindo demais. Curiosidades dos livros dos Salmos. Se não falamos isso, falamos agora. Nos Salmos não tem capítulos e nem versículos. Tem salmos e versos. Como é que é? Preste atenção.
Mas em uma linguagem geral da Bíblia, uma linguagem geral, diz esse capítulo para cada salmo, nessa perspectiva. Assim, nos salmos, tem o maior e o menor capítulo da Bíblia, e o capítulo central. Aqui um erro nosso, tá? Eu coloquei 199, mas não existe não, é 119. Ih, pastor, só estava com sono? Mais ou menos. Era 3h40 da manhã que eu estava digitando. Estava muito cansado. Então é 119 ao invés de 199. Então o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos. E o 117 é o menor da Bíblia, com 2 versos. Faltou o S aí. Escrevi veros, mas é versos. E ainda, o 117 é o capítulo central das Santas Escrituras. A quantidade de capítulo antes dele é a mesma quantidade que tem depois. Qual é a situação que fica para eu identificar uma passagem bíblica no livro dos Salmos? É muito normal você ouvir. Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos 23. Teologicamente errado. Você não pode falar no plural. Salmos 23. Também é errado dizer Salmos capítulo 23, versículo 4. Também é errado. Então, como é que corrigimos essa situação? Livro do Salmo ou Salmo 23. Aí você vai mencionar o número do salmo, porque é um livro de cânticos, não é? Então você vai mencionar no singular, salmo. Não enche a boca. Salmos. Esquece do x. Salmo. Aí você esquece de dizer capítulo. Aí você menciona o número do salmo. Salmo 91. E não diga versículo 4. Verso 4. Ih, pastor, vai ser difícil me acostumar. Mas você vai se acostumar a dizer salmo no singular, número 91, verso 4. Ok? Então, teologicamente errado você atribuir salmos no plural ou salmos capítulo e versículo. Isso é completamente errado no plano da teologia. Então, o correto é você salmo no singular, mencionar o número do salmo, 23, 91, 47, e o versículo, que na verdade não é versículo, é verso. Verso 1, verso 2, verso 3. Já os demais livros da Bíblia, sem nenhuma dificuldade. Aí você pode dizer Eclesiastes capítulo 4, versículo 5, sem nenhum problema. Entendido essa parte? Vamos lá. Provérbios. Autor, Salomão Agur Lemuel. Escrito em Jerusalém. Alguns estudiosos afirmam que foi quando Salomão, filho de Davi, se tornou rei de Israel e orou a Deus pedindo-lhe sabedoria e conhecimento para julgar este grande povo. Anote aí em algum lugar. O livro de Provérbios tem uma essência, e essa essência é sabedoria divina. O livro de Eclesiastes tem uma essência oposta, semelhante por um lado, oposta por outro. Qual a essência de Eclesiastes? Apresenta a sabedoria, só que é a humana. Então Provérbios e Eclesiastes apresentam mesma sabedoria. Aliás, não, sabedoria. Só que Provérbios divina, Eclesiastes humana. Basta você começar a ler com atenção, tanto Provérbios como Eclesiastes, que Provérbios menciona muito a palavra sabedoria, sabedoria, sabedoria. Aí você vai ver qual é a essência. Sabedoria do alto, sabedoria divina. Eclesiastes também vai falar sabedoria, 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 mas qual é a essência?
sabedoria da terra, sabedoria humana. Cântico dos Cânticos. O escritor foi Salomão, e o lugar da escrita é Jerusalém, e a data aproximadamente 960 a.C. O detalhe, há um detalhezinho no livro de Cantares. É um livro poético, é um livro poético. Entretanto, a poesia judaica não trabalha com rimas. Ou a nossa poesia ocidental, seja latina, anglo-saxônica, ela trabalha com rimas. Ela é essencialmente métrica ou rimática, com rimas. Mas a poesia hebraica, agora a rima é sinônimo de poesia, porque está se ligando à nossa cultura. O que caracteriza uma poesia, no sentido judaico-hebraico, era a expressão de sentimentos, como no caso das poesias israelenses. Vamos abrir, já temos 5 minutinhos para terminar a nossa aula. Vamos a Cantares, capítulo 2, versículo 2. Cantares 2. Cantares 2. Vou esperar que todos abram aqui as suas Bíblias. Cantares, capítulo 2. Vamos lá. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada entre as donzelas. O livro de Cantares, por ser um livro poético, ele é cheio de símbolos, de figuras. A quem vocês imaginam, ou de quem o autor de Cantares nesse texto está se referindo? A quem? Eles falam que é igreja, mas o certo é Jesus, né? Não. Não, eles falam que é Jesus, mas o certo é a igreja, né? Ao contrário. A igreja, porque Jesus nunca pode ser a rosa de Saron. Inclusive tem hinos, né? Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. A Só estrela você da leu manhã é Jesus. a estrela da resplandecente, a resplandecente estrela da manhã é Jesus. A estrela da manhã é Lúcifer. Sim, temos que ter muito cuidado. Você faz muitas a diferença. Olha, observe aqui o Cantando versículo. errado. Isso poderia ter sido evitado, sabe, minha irmã? Se o povo lesse um pouco mais a Bíblia, pegasse a Bíblia pesado e lesse com maior consistência. Quando nós lemos o capítulo 2 inteiro de Cantares, tem que ler todo ele. Aí você vai descobrir que a rosa de Saron não tem nada a ver com Jesus Cristo, senão com a igreja. Outra dificuldade do livro de Cantares é as comparações poéticas. Por exemplo, Cantares 1:9. Se você usa isso para elogiar sua esposa, vai dar um problema daqueles. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Já pensou se vem o irmão Kleber e diz para a esposa dele: minha amada esposa, tu és tão linda como as éguas de Faraó. O irmão Kleber, ó, cora lá. O couro ia comer em cima do irmão Kleber. Aí vai o esposo da irmã Daniele, cheio de poesia, romântico no planeta. Meu amor, tu estás tão linda hoje como as éguas de Faraó. Ela, o quê? Fala sério, meu amor. Então, irmão Leandro Bonjour, vai chegar em casa romântico. Ó, minha égua. Que é isso? Irmãos, é uma coisa cultural. Por que éguas de Faraó?
quando nós estudamos, nos tempos dos faraós do Egito, as éguas eram os animais mais belos que ali eram conhecidos. Mas como assim? Porque eram bem penteados, lavados, a crina das éguas eram muito trabalhadas, era um padrão de beleza excepcional ali no Oriente. Então, as éguas de Faraó se tornaram o quê? Referência de beleza. Deveria ser uma mulher, não é verdade? Mas não. A referência de beleza estética, uau, se tornaram-se as éguas. Se você fala hoje égua, para um irmão da cultura brasileira, uma irmã, soa como uma ofensa, não é verdade? Porque na cultura brasileira fala, você é uma égua. Quer dizer, você é uma sua burra, tapada, fechada, idiota, não é um elogio, é um insulto. Concorda comigo? Na nossa cultura, chamar a esposa de égua é um insulto. Mas naquela época era uma coisa maravilhosa. Era dizer que você é tão linda quanto a lua cheia, brilhando, enfim, questão cultural. E essa é a grande dificuldade que temos. Eu acredito que você já teve, né? Várias dificuldades ao ler esse livro de Cantares. Ele é muito cheio de símbolos, muito cheio de tipologia. Aí você tem que conhecer cada uma delas em detalhe para não fazer uma errada interpretação. Se o livro do Apocalipse, e é o mais difícil de todos os livros da Bíblia por conter muitos tipos e símbolos, Cantares também não fica para trás, embora, claro, bem mais reduzido em comparação ao livro do Apocalipse. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os livros proféticos. Livros proféticos vai ser a última aula, nossa matéria. Aí eu já vou anunciar qual será a nossa próxima matéria a partir do dia 6 de setembro. 6 de setembro, com a bênção de Deus. Perfeito? Então, 30 de agosto, próxima quarta-feira, estaremos aqui de volta com a bênção do nosso Deus. Tá? Vamos ter a última aula desta matéria de bibliologia. Terminaremos a aula em torno de 9h30, 9h40, e aí passamos para a nossa provinha e já também anunciarei a vocês a próxima matéria. Queremos agradecer a você, irmã, que esteve conosco, irmã Angélica, irmã Isabel, nossa irmã Daniele e ao nosso irmão Kleber, né? Hoje ficou o clube da Luluzinha, né? 3 contra 1. Né? Faltou o casal, né? A Isabelle e Alan, né? Creio que eles estão com alguma situação de família, acredito que sim. No mês de setembro, permitindo Deus, voltará a pastora Darlete, né? Lembra-se que ela se retirou porque ia tomar esse mês, porque ela ficou viúva e Deus abençoou, voltou a se casar. E o irmão João Cavalcante, infelizmente, por situações pessoais, teve que deixar-nos, nos abandonou. Não temos, infelizmente, situações pessoais complica, né? As pessoas fazem um esforço, mas são problemas que às vezes não permitem a continuidade do curso. Mas muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, se esforçaram muito, que Deus recompense. A você que já pagou a sua mensalidade do mês de agosto, nosso muito obrigado, Deus abençoe. Se ainda não, você tem até de hoje a 7 dias, ou seja, de hoje até a próxima quarta-feira, para fazer o pagamento da sua mensalidade de agosto sem a multinha dos $10. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, nesta noite. Vamos pedir nosso irmão Kleber nos despedir Pastor, a aula de hoje. Sim, minha irmã, diga. só uma coisinha. Para a gente estudar para a prova, assim, o senhor não vai falar de onde não, mais ou menos assim, ou não? Tem que estudar As tudo 40 questões, todas, eu só vou tirar 10. 10. Para estudar para a prova, muito bem lembrado, né? Reduzir não seria interessante, porque é tudo muito. Se vocês observarem com atenção, nessas 40 questões, quase que 20, não vou dizer exatamente 20, 17, 18 questões, uma pergunta vai respondendo a outra, uma vai respondendo a outra. Alguém já percebeu isso? Verdade. Tem uma sequência de perguntas que uma vai respondendo a outra. Se eu reduzo, não fica muito justo. Como eu criei um questionário na qual entre 17 a 18 perguntas
tem uma que responde a outra, por exemplo, é um exemplo, tá? Se você pega a questão 7, a 7 responde a 8, a 8 a 9, a 9 a 10, a 10 a 11. Analisa com carinho, porque tem um bloco de perguntas que são quase 3, 4 perguntas que vão respondendo uma após outra. Então, já ajuda na memorização das respostas, ok? Então, estudem as 40 questões e das 40 nós vamos tirar 10, unicamente 10, ok? Mas se você estudar, não vai se enganar, não. Só vai se enganar se você não estudar, tá bom, gente? Não vai ter mistério, não vai ser desespero, vai ser as provinhas que a gente costuma fazer, não para complicar. Gente, eu não sou o Chacrinha, por quê? Porque o Chacrinha disse, eu vim para confundir e não explicar. Ele costumava dizer isso, então eu não estou aqui tentando confundir vocês, me esforço para explicar da melhor maneira possível. Irmão Kleber, nos levando a Deus em oração e agradecendo pela aula de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, Aleluia. a tua presença e aprendendo, Senhor, da tua palavra. Graças te Quero damos, Senhor. Senhor, a vida do pastor Luiz Prestes. Pai, Obrigado, continue Pai. usando com poder e glória, Pai, em nome de Jesus, para transmitir, Senhor, a cada um dos alunos Aleluia. a tua palavra. E assim, Senhor, continua derramando a tua sabedoria. Abençoe a irmã Isabel, Senhor, abençoe a irmã Angélica, a irmã Dani, Senhor, que largaram, Senhor, tudo para aprender também da tua palavra. Também toma Glória a minha Deus. das mãos e continua nos abençoando, Senhor, derramando a tua graça sobre nós, tua sabedoria divina, porque é pura, que vem lá dos altos céus. Pai, em nome de Jesus, também te peço, Senhor, que o Senhor continue enviando alunos, Senhor, tanto para a turma de segunda, para a turma de terça e para as turmas de quarta-feira, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Dá uma noite de paz, de descanso para cada um de nós, é que te pedimos em nome de Jesus e amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Mas não vai embora se não pronunciar o nosso lema. Seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu diminua. que eu É diminua. necessário que ele cresça É necessário necessário que ele e cresça que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário necessário que e ele que eu cresça diminua. e que eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Uma ótima quarta-feira, ótima semana, bom descanso. Vejo vocês na próxima semana, quarta-feira, dia 30, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, a paz do Senhor, tá? E que estejamos firmes e animados no Senhor. Muito obrigado.